Aleluia. Bem, queridos, hoje eu confesso a vocês que vai ser um pouco desafiador aqui a nossa conversa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho, vamos pensar um pouco em algumas coisas que a gente muitas vezes até percebe ou não percebe, né? Geralmente a gente não percebe, a gente faz uma conta mais, uma régua mais reta, e eu queria, através de um momento que o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração essa semana, veio esta palavra, e aí eu falei, é por aqui mesmo que eu fico. Primeiro nós vamos começar lendo o Êxodo, capítulo 20, vamos lá? Êxodo, capítulo 20. Como o nosso tempo ele vai correndo, né, a nosso favor. Você sabe que o tempo corre a nosso favor. Quanto mais os minutos passam, mais perto estamos de se encontrar com o nosso Pai. Aleluia. O grande dia está chegando. Então, o primeiro texto, ele está em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 15. Vamos lá no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3. Não furtarás. Boa palavra para essa noite? É boa essa palavra? Se você acompanha ali, você vai ver que, né, no capítulo 20, no capítulo 5, nós temos os 10 mandamentos, o decálogo. E este é o 8º mandamento. E junto com ele tem alguns outros mandamentos, mas eu peguei só esse hoje para a gente pensar um pouquinho, para ampliar um pouco a nossa perspectiva em cima de uma coisa que você olha e dá vontade de falar assim, bom, hoje não é meu dia, esse negócio de furtar e roubar aí não é comigo, glória a Deus, aleluia, porque eu já sou salvo, liberto. Tem alguém que rouba aqui nessa noite? Dá um glória a Deus quem rouba. Ninguém, isso aí. Às vezes você pega uns e outros aí que dizem amém, glória a Deus. Mas eu quero tentar abrir um pouquinho aqui a nossa perspectiva sobre essa temática, tá? E quando a gente pensa em roubar, a gente está pensando sempre no ato de furtar, seja isso, eu não vou entrar nos termos técnicos, obviamente, na questão do que é roubo, furto e etc. Eu sei que a legislação, a lei, ela tem algumas questões que ela diferencia uma coisa de outra, mas eu quero ficar só no aspecto de pegar algo de alguém, algo que não é seu, ok? Então aqui é roubar, furtar, assaltar, do jeito que você preferir o termo. E quando a gente pensa nisso, queridos, para o Evangelho, será que a gente, de alguma maneira, faz isso? Não, né? Que só tem gente santa, lavada e redimida, nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava ouvindo um louvor esta semana, eu até ia pedir para colocarem o louvor, mas eu vou pelo menos ler esse louvor, pelo menos algumas partes dele. O louvor se chama Amanhã, do Leandro Borges. Ele, primeira parte aqui eu vou pular, na segunda parte ele diz, não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo o tempo e no futuro até. Desde então, eu olho para o futuro sem me preocupar, e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Que coisa linda, né? Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, no futuro. Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Esse poema, essa música, esse louvor, essa adoração, ela nos pegou num café da manhã, eu e a minha esposa, e praticamente acabou tomando o nosso momento do café da manhã e se transformou em outra coisa. E eu acho interessante como Deus, muitas vezes, Deus fala comigo de diversas maneiras, mas assim, na música é uma coisa assim, diferenciada. Uma vez eu estava voltando de Pato Branco, e eu ouvi uma música, eu não vou falar qual que é, porque tem gente aqui
que acha que esse tipo de louvor não está certo, então, para você não ficar questionando teologicamente, eu vou deixar aqui você pensando. Mas é um louvor que alguns teólogos não encaixariam ele muito bem. Queridos, dentro daquele carro, eu senti Deus falando comigo, este louvor eu fiz para você. Mas eu chorei, irmão. Acho que foi a vez que eu mais chorei da minha vida. Eu fui de Pato Branco até quase Curitiba chorando. Deus me pegou dentro daquele carro, que foi uma coisa maravilhosa. E por vezes Deus faz isso, e nessa manhã não foi diferente. Nós estávamos falando sobre esse assunto, mas falando assim, coisas do dia a dia, corriqueiro, e de repente o meu YouTube ele fica no aleatório, né? Então ele já vai fazendo as seleções dele. E aí me aparece esse louvor lá na parte. Eu nunca tinha ouvido ele, só cliquei nele porque eu achei a capa bonita. E aí, o que nós estávamos falando, o louvor estava respondendo. Aí deu até um momento de silêncio assim na mesa, mudou o assunto, e Deus começou a ministrar algumas coisas ao nosso coração. Aí eu fui ver, né, um louvor que tem mais de 1 milhão e tantas visualizações, no original acho que chega até um pouco mais, acho que é 4 milhões, se eu não estiver enganado. Essa versão que eu estava ouvindo é a segunda versão. Então, faz 2 anos que esse louvor foi lançado, e desde lá até hoje eu nunca ouvi esse louvor. Parece que Deus prepara o momento, né? E geralmente, pelo meu perfil, Ele me recomendaria esse tipo de música, né? Esse tipo de louvor. Ele não recomendou, mas naquela manhã, naquele momento, sobre aquele assunto, a música, o louvor veio e, sinceramente, a gente sentiu poderosamente a presença de Deus. Estamos aí. Eu tenho os louvores do momento. Por que momento? Porque eu não sei qual o tempo que leva o louvor. Às vezes é um dia, às vezes é uma semana, às vezes um mês. Aí fica ali, fica no repeat, a gente vai e ouve, vai para o YouTube, vai para o carro, vai para não sei aonde, ele fica até, sei lá, uma data de vencimento. Esse é o louvor do momento que ficou, e ficou uma temática em cima disso. E aí Deus me trouxe para essa questão, queridos, pensar um pouco no que nós roubamos a Deus. E às vezes inconscientemente. A primeira coisa que eu quero chamar vocês para a gente ampliar a visão está em Malaquias capítulo 3, bem conhecido, todos nós sabemos, mas vamos dar uma olhadinha no texto. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: preste atenção, porque é disso daqui, desse tipo de comparação e desse tipo de analogia, Deus sempre está abrindo portas para nós, Deus está sempre abrindo a compreensão. Para a gente não ficar muito fechado na compreensão, Deus pega um ensino e mostra para nós, para a gente olhar de outra maneira também, para aquele mesmo assunto. Olha lá, versículo 6, de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, primeira questão é Deus falando dele, ele não muda, é o mesmo, e é por isso, inclusive, que Israel não era destruído. Desde o tempo dos seus antepassados, agora falando dos israelitas, desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Agora falando do que ele está tratando, um povo que costumeiramente está desobedecendo, que se desvia dos decretos do Senhor. E aí ele diz a solução. Qual é a solução? Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é simples. Deus mostra quem Ele é, mostra o comportamento do povo e diz qual é a solução para isso acontecer. E aí Ele vai explicar o que está acontecendo junto com isso. Ele diz que o povo faz uma pergunta, mas vocês perguntam, como voltaremos? Então, o povo parece que não sabia o que estava acontecendo e não sabia como voltar a Deus. Então, versículo 8, ele faz uma pergunta: pode um homem roubar a Deus? Que poderia também ser o nosso tema hoje. Pode um homem roubar a Deus? De primeira, sim, a minha resposta deve ser parecida com a sua. É impossível. É impossível que para roubar você precisa pegar alguém despercebido. É impossível que para roubar você tem que conseguir roubar. E Deus não seria alguém possível de ser roubado. Nem tampouco de ser pego despercebido, é ou não é? Como roubar a Deus? Não tem como. Pode ser esses filmes aí dos grandes assaltos, passariam longe disso, porque não tem como. Deus está atento o tempo todo, conhece o coração, sabe de todas as coisas, é onisciente, é onipresente, e assim vai, então não tem como. Se não bastasse isso, é todo poderoso, então se conseguisse chegar até lá, também estaria fulminado.
Então, de pronto e bate, a gente diria, não tem como ser roubado Deus. Porém, o texto continua, contudo, vocês estão me roubando. E aí ele diz ainda, e ainda me perguntam, como é que te roubamos? Quer dizer, fazem isso e ainda se dão como se não soubessem o que está acontecendo. Fazem de conta que não sei o que eu estou fazendo. E aí ele finaliza dizendo, nos dízimos e nas ofertas. Então, queridos, esse daqui, pelo menos, é uma maneira de a gente fazer algumas analogias ou de a gente fazer algumas comparações. Porque mais do que o texto está revelando, Deus está revelando também as conexões que Ele faz através de comportamentos. Como comportamentos refletem. Se você voltar para o Pentateuco, principalmente quando a lei ela é criada, quando Deus dá a lei para o povo, você não vai ver em momento nenhum Deus falando que não dizimar e ofertar é roubar a Deus. Não está isso lá. Você vai encontrar outras formas de Deus legalizar isso e de instituir isso e de dizer o quanto isso era um comportamento e um princípio da palavra de Deus. O israelita ele já tem isso muito resolvido nele. Tanto é que você vai ver isso desde a criação. Caim e Abel fazem isso sem precisar, ninguém, não tem uma Bíblia, não tem nada, eles já tiram oferta ou o dízimo, já tiram uma parte, a primícia, e levam para Deus. Abraão venceu a guerra, já se preocupou também em dar um jeito de dizimar também. Então parece que isso já vem neles até antes disso. Mas quando é instituída essa lei, então eles ficam mais rigorosos com isso ainda. Se vocês lembram, quando Saul está procurando as jumentas do pai, e ele tem que ir até Samuel, ele não quer ir até Samuel, o profeta, por quê? Porque ele não tem nada para dar para o profeta. Era muito comum eles levarem alguma coisa, se eles vão até o homem de Deus, levar alguma coisa. Então era muito resolvida essa questão financeira e a questão de dar, a questão de abençoar, a questão de estar cumprindo essa primícia. Porém, queridos, Deus revela aqui para nós que o não cumprir esta ordem, esta ordenança, não obedecer a isso, também manifestava que nós estaríamos roubando. E aí, você para pensar, foi aí que eu parei para pensar um pouco, falei, peraí, mas se a gente está roubando a Deus, significa que eu carreguei por muito tempo um chavão que a gente muitas vezes na hora do dízimo a gente usava. A gente falava, Deus te dá 100%, você tem que devolver 10% e 90% é teu. Você faz o que você quiser com 90%. 10% é de Deus, não mexe. Essa é a parte de Deus, que inclusive está alinhado com essa passagem bíblica. Porém, aonde está o sofisma? O leve sofisma nisso. É que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Amém ou não amém? Então, os 100% também são de Deus. Os 10% Ele manda trazer na casa do tesouro. E os 90%? Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus. Imagine eu, sou um dizimista, um crente fiel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pego minha parte, que teoricamente é minha, dos 90%, e gasto de qualquer maneira. Alguma coisa não está correta no meio disso. Então, eu me preocupo em todo o meu dia a dia fazer tudo para a glória de Deus. Assim deve ser a nossa, quando eu falo eu, estou falando nós, né? Nós deveremos pensar tudo para a glória de Deus. Mas Deus está dizendo que nós estamos pegando alguma coisa dele. Quando a gente não dizima, quando a gente não oferta, e não é só dízimo, ele diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, as duas coisas também estão caracterizadas como pegar aquilo que não é seu e pegar aquilo que é de Deus. Preocupante isso, né? Porque agora a gente passa, pelo menos por essa provocação de Deus, porque quem está falando aqui é Deus, Ele está nos provocando a gente não olhar para as leis apenas como rituais que a gente pratica as coisas, mas que revelam nas nossas atitudes o que fazemos ou o que não fazemos a favor ou contra Deus. Estão me acompanhando? Todo mundo comigo? Então, o mesmo decálogo que tem todos os demais mandamentos, também tem o roubarás, é o mesmo também que Deus tem princípios para a nossa vida.
E princípios esses que a grande pergunta para nós é como você encara os 10 mandamentos. De que maneira que você encara para eles? Um monte de regras que Deus disse não para você, e aí você fica meio bicudo dizendo, parece que tudo que é bom não presta. Parece que tudo que é bom Deus não quer que a gente faça. Você já ouviu esses tipos de expressões por aí? Então, comer picanha é uma maravilha, queridos. Com aquela gordurinha, então, nem se fala. Mas faça isso constantemente. O que vai acontecer com você? Aquele prazer momentâneo vai trazer a conta vai chegar. E quando a conta chega, parece que o primeiro desejo era nunca ter comido o primeiro pedaço de picanha. Então, quando a gente está transgredindo um princípio de Deus, às vezes, alguns ficam agarrados no prazer momentâneo, mas se esquecem que Deus está dando ordens para que a gente viva melhor, tanto como indivíduo como comunidade. Essa é a vontade de Deus, porque é muito simples eu olhar para os mandamentos quando eu estou recebendo. Não mate, você não pode me fazer alguma coisa ruim para mim. Só que quando eu faço, eu quero misericórdia, eu quero compreensão, eu quero, não foi nada demais. Agora, eu preciso entender que também os mesmos princípios que estão aqui, eles nos dizem também que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se a pessoa rouba e ela tem um prazer nisso, não se esqueça que ela também será roubada. E quando ela rouba, pode ser que ela sinta algum prazer nisso, mas quando ela for roubada, com toda certeza, ela não vai sentir prazer nisso. Então, Deus está protegendo o outro e está protegendo... Você já imaginou uma sociedade sem essas normativas? Pode roubar, pode matar, pode fazer, pode... Vocês conseguem imaginar isso? Que desgraça que seria? Que sociedade é essa? Então, quando Deus está pensando e falando, Ele está dando para nós códigos de conduta para o nosso bem e para o bem do outro. Então, é isso que Ele está falando. Então, quando a gente está tomando algo, pegando algo de Deus, então a gente está roubando. E a pergunta continua, o que mais que a gente poderia roubar de Deus? E foi nisso que eu comecei a pensar naquilo que eu estou dividindo com vocês. Então, em primeiro lugar, a gente rouba a Deus nas finanças. Muitas vezes, a gente não ainda consegue ser fiel nesta área. E a gente precisa entender que a fidelidade em dízimos e ofertas diz muito mais da obediência nossa a Deus do que a gente ficar discutindo se isso é ou se isso não é. Queridos, nós estamos no culto da tarde, Vida em Cristo. Nós temos falado mais sobre a paternidade. Então, a gente precisa se reconhecer e entender que somos filhos de Deus. Isso na fala é fácil. Na prática, a gente percebe que a gente anda como órfão. Diz que é filho, mas anda como órfão. Os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas incertezas, tudo isso fala da nossa orfandade. Se a gente entende de quem a gente é filho e quem é o nosso pai, e sabendo também que somos filhos amados, então o nosso relacionamento aqui na terra, e principalmente aqui, seria outro. Mas a gente muitas vezes vive como, lembra da passagem dos 2 filhos pródigos? O pródigo que foi e o pródigo que ficou. Os 2 eram pródigos, irmãos. Ao ponto do filho que ficou não saber o que tinha. Ele chegou a reclamar com o pai, dizendo, olha, esse teu filho que foi, você fez uma festa, e para mim nunca fez uma festa. O pai teve que dar um chacoalhão nele, dizendo, mas tudo que eu tenho é teu. E é assim que muitas vezes muitos filhos vivem, esperando receber algo do pai, quando na realidade já é teu. Você não deu um glória agora, não sei porquê. Mas o que mais percebemos é uma igreja que vem para receber, quando na realidade não se trata de ser abençoado, se trata de herança. Vocês entendem a diferença disso, queridos? Isso me provoca todos os dias, entender o que já temos, mas que a gente está pedindo. O que a gente já é, mas que a gente não vive. Então aqui, queridos, nas finanças, quando a gente não consegue ser fiel, isso está falando, a gente está roubando a parte de Deus, já estamos transgredindo o mandamento, não estamos obedecendo, e no mínimo, numa casa existe 2 tipos de filho, no mínimo 2.
obedientes e não obedientes. Quem sou eu? Nós já vamos falar para isso um pouco mais para frente. Então, uma das coisas que nós roubamos, queridos, nós roubamos na área financeira. Outra coisa que a gente rouba, como eu falei desse louvor aqui, a gente rouba no tempo. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16. Vamos lá, queridos? Tiago 4, 13 a 16. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, cheio de projetos, né? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mateus capítulo 6, versículo 26, quer dizer, vou ler alguns versículos aqui. Primeiro ao 16. 16 diz, agora, porém, vocês... Não, 26, desculpe. 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas? Primeira relação que ele fala aqui. O Pai Celestial alimenta. Guarda essa expressão no seu coração. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 34. Não se preocupem com o amanhã. Se voltar no 32, ele também vai dizer, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. No mínimo, 3 expressões nós encontramos. Nós não temos poder sobre o amanhã. Esse negócio de planejar o amanhã, achando que a gente vai chegar lá, Tiago diz, nós não deveríamos fazer dessa maneira. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, ele está dizendo, a gente não tem a capacidade de acrescentar uma hora à nossa vida. Quem de nós que tem? Então, se a gente não tem poder sobre o amanhã, se a gente não consegue fazer o amanhã, de quem que é o amanhã? De Deus. Deus está aqui, mas Ele também já está lá. Deus está fora do que nós chamamos de cromos, queridos, que é esse tempo que a gente vê de 24 horas. Deus está além disso, Ele está no seu kairós, então Ele está presente, passado e futuro para Ele, é a mesma coisa. E aí eu caminhei um pouco nesse louvor, ouvindo esse, Ele está aqui, mas Ele também já está lá. Imaginando que Ele já está lá com os braços abertos, dizendo, viu como ia dar tudo certo? Eu não falei para você deixar de se preocupar com o amanhã? Já estava aqui te esperando. Lembra daquela expressão, que eu não lembro agora de quem que é? Eu já li a última folha da Bíblia. Vai dar tudo certo. A questão, queridos, é que quando a gente se preocupa com o amanhã, as nossas ansiedades estão tão preocupadas com o amanhã, na maioria das vezes, além disso falar da nossa orfandade, que a gente não entendeu quem é o nosso Pai, o poder do nosso Pai, e o quanto Ele está no tempo, além desse nosso tempo aqui, cuidando de todas as coisas, nós também estamos roubando que há algo que é de Deus, e querendo controlar o nosso tempo, fazendo do nosso jeito, da nossa hora. Nós não temos paciência para esperar, a gente quer as coisas e quer agora, e a gente está nem aí com o que vai acontecer depois. A gente está roubando um poder que é de Deus. O tempo está na mão de Deus, queridos. Então eu não sei como você está preocupado com o dia de amanhã, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, e planos de dar-lhe esperança e um futuro, aleluia! Está no plano de Deus o teu futuro. Por que você está se preocupando, Cláudio Miro? Se você quiser, coloque seu nome. Então nós roubamos, queridos, no tempo, quando a gente acha que é a gente que controla o tempo. Quando a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Lembra de Marta e Maria?
senhor tinha que ter chegado há 4 dias. Jesus disse que eu tinha programado é para hoje. Aleluia. É no tempo dele. Fica tranquilo. Em terceiro lugar, queridos, roubamos então nas finanças, roubamos no tempo e roubamos quando roubamos a glória de Deus. Isaías 42:8, se puder colocar na projeção aí, hoje eu vou dar trabalho para o pessoal lá de dentro. Isaías 42:8, coloca para nós aí, por gentileza. Isaías 42:8, isso. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha. Deus não dá a outra glória, que é de quem? É dele. E muitas vezes, queridos, a gente vê gente tentando roubar a glória de Deus, tomar a glória de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 6, o que diz lá? Romanos 10, 6. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é fazer Cristo subir dentre os mortos. Por que eu olhei para esta expressão quando eu pensei em roubar a glória de Deus? Porque entre muitas coisas que nós glorificamos a Deus, ou que nós manifestamos glória a Deus, é sobre a sua soberania e sobre o seu poder sobre todas as coisas. E essa é uma das coisas que é de gerenciamento único e exclusivo de Deus, quem subirá ao céu ou quem não subirá ao céu. Mas por vezes estamos nós também aqui, querendo dizer quem foi ou quem fica, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E isso é estar tirando Jesus do trono e se achando que esse trono é nosso. Essa glória não pertence a nós, queridos. Nós precisamos entender que quem está assentado no trono é Deus. Atos capítulo 1, 21 e 23. Ou é Atos 1? Desculpa, Atos 12, 21 e 23. Essa é a minha dúvida aqui. Atos 12, 21 e 23. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. 22. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Versículo 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Esta passagem, queridos, mostra Herodes recebendo a glória do povo e recebendo para ele a glória que é de Deus. Visto que ele não deu glória a Deus, imediatamente ele recebeu uma sentença divina. Isso pode acontecer num grau maior, mas também nas coisas corriqueiras do dia a dia. Quando será que a gente rouba a glória de Deus? Quando a gente acha que a minha capacidade é suficiente, com os meus cursos, os meus treinamentos, com os idiomas que eu falo, eu vou dar jeito na minha vida e está tudo certo, eu não preciso nem desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio aí. Eu não tenho tempo, a minha correria, minhas empresas, meus negócios. De que maneira será que a gente pode estar roubando a glória de Deus, achando que é nós que resolvemos as coisas, achando que nós vamos dar jeito, quando quem está sentado no trono é Deus. Daniel, capítulo 4, 29 a 37, vocês conhecem esse texto? Quer dizer, conhecem a passagem? É bem conhecida também. Daniel 4, 29 a 37, vou ler só o versículo 30, 29 e 30. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder? Olha só,
com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade. Herodes se achando, cara. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretando quando você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens, comerá capim como bois, e passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Coisa complicadíssima, né? Nabucodonosor, achando que toda a sua glória, toda a sua majestade foram coisas que ele conquistou, ele resolve pensar isso consigo mesmo. Foi o suficiente para Deus lhe dar uma sentença também. E ele viveu por algum tempo como um animal, até que ele reconheceu que tudo vem de Deus. A gente rouba a glória de Deus em estágios mais avançados como esse, mas também em pequeninas coisas do dia a dia. E às vezes, porque a gente não vê uma sentença imediata, igual Ananias e Safira, a gente vai fazendo às vezes uma vida achando que uma sentença imediata é que define se aquilo é pecado ou não é pecado. Mas não é assim. Existe a morte física e a pior que a morte física, que é a morte espiritual. Tem gente que está andando como se vivesse, mas não está, tem nome de que vive, anda como quem está vivo, mas já está morto espiritualmente, já faz muito tempo. E essa é a pior de todas as mortes, queridos. Em quarto lugar, nós roubamos então nas finanças, nós roubamos no tempo, nós roubamos a glória de Deus, e nós podemos roubar também o lugar de Deus. O lugar que é de Deus. Esse é até mais fácil, né? Lúcifer é o exemplo de ouro para isso. Quando ele pensou que subiria aonde está o Altíssimo e se sentaria no mesmo lugar que Deus, vê se pode. Aonde que chega a ambição, onde que chega a soberba? Nesse caso, uma soberba fora da questão humana, mas que mostra também que se a gente não tratar, queridos, a gente entra em questões que não pertencem a nós. Os dois casos aqui também, eles refletem bem isso. Romanos capítulo 10, versículos 6 e 7, diz assim: mas a justiça que vem da fé diz, é o mesmo texto que a gente já leu, não diga em seu coração quem subirá ao céu, e nem quem desceu ao abismo. Então, de certa forma, queridos, quem está fazendo isso está, nós temos aqui entre parênteses aqui as duas expressões, está fazendo Cristo descer ou está fazendo Cristo subir de dentre os mortos, ou seja, está arrogando para si um poder que não tem, está tentando fazer uma coisa que não tem a menor possibilidade de conseguir. E em quinto lugar, para a gente finalizar, a desobediência é um sinônimo de roubo. Então, tudo isso aqui, queridos, se a gente fosse resumir, desobedecer, principalmente aquilo que deveria ser a parte de Deus que nós estamos tomando para nós estamos roubando de Deus. Então a desobediência, queridos, ela vai trabalhar principalmente quando a gente sabe o que deve ser feito, a gente sabe para quem deve ser feito, mas a gente resolve tomar o nosso caminho, fazer do nosso jeito, e a gente não quer nem prestar conta daquilo que a gente faz. Vamos ver o que está, e o que isso acaba lá no final da linha causando em nós. Hebreus capítulo 12 é a passagem para nós que fecha tudo isso que eu quero finalizar com vocês aqui. Para não irmos muito além, eu vou para o versículo 8, eu quero a versão ARA, se for possível lá, atualizada, pode ser a NAA ou pode ser a revista e atualizada. Versículo 8 diz: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Em algumas traduções você vai ver a expressão, vocês são filhos bastardos, não são filhos legítimos. Queridos, nós só temos aqui filhos legítimos, amém ou não amém? Filhos legítimos são filhos que aceitam a disciplina, filhos que caminham no caminho da obediência. Se a gente fosse fazer aqui um paralelo entre os dois filhos pródigos, o pródigo que foi e o pródigo que ficou, quem acaba sendo legítimo daquela história? O que voltou. Porque o que voltou se arrependeu, o que voltou entendeu,
O que voltou falou: eu não mereço e o meu pai tem. E nem que eu seja serviçal, eu prefiro estar do lado do meu pai. O que estava dentro da casa ainda não fez ainda aquilo que acontece na passagem do filho pródigo. Que a chave de ouro está quando ele caiu em si. Quando ele teve um insight. Quando ele percebeu. Quando ele entendeu. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. Então existe um momento que a gente pode fazer. No passado se falava quando a ficha cai. Quem sabe o que é esse termo ficha cai? Levanta a mão assim. Olha, viu? Tem uma meia dúzia. Tem bastante gente. A ficha cair está ligado a... Olha, eu vou ter que falar de outra coisa, que eu tenho que perguntar quem conhece. Orelhão. Orelhão. Aquele negócio que tinha um telefone, a gente ia lá e colocava uma ficha e a ficha caía. Vocês podem não acreditar, mas tinha um tempo que a gente não andava com celular, então a gente tinha o orelhão, a gente ia lá fazer ligações, e com ficha na mão, né? Caía, a gente sabia o tempo, não sei se era 2, 3 minutos, caía, você já colocava a outra rapidinho, senão você perde a ligação, e cortava no meio. Meu Deus do céu, quando a ligação era cortada bem numa hora importante, a gente ficava, né? Mas enfim, tem um momento que a gente precisa entender o que está acontecendo, e é nesse momento que a gente precisa se ver como a gente é. A gente é o quê? Filho de Deus. E filhos obedecem. Por isso a perspectiva que eu quis provocar nos nós nessa noite, é para a gente não ficar preso ao roubar apenas, a pegar alguma coisa de alguém, mas observar o que é o reino do teu pai, reino de Deus. Ele é teu pai, o reino é teu também. Você entende isso? O reino é do Pai e eu sou filho dele, aleluia. Eu me vi pensando nisso esses dias, e já falei isso umas 3 vezes aqui, eu andando na rua e olhando para as coisas, e começando a ministrar no meu coração, tudo isso aqui é meu, porque tudo isso é do meu Pai. Então a gente está orando, pedindo para receber coisas que já são nossas. Até onde e como Deus quer que a gente viva como filhos de Deus? Começa pela obediência. E quem é obediente está preocupado em não fazer o pecado de uma maneira que talvez não seja tradicionalmente conhecida. Porque quando ele está chamando para que o povo olhe para a ação de não dizimar e não ofertar como roubo, ele está tirando o povo da caixinha, porque eles só entendem roubo como uma coisa. Eles não conseguem ver que a transgressão daquela lei está roubando a Deus também, e que é um mandamento que eles já sabem claramente, que é um mandamento que não pertence aos filhos de Deus, que não pertence a gente que vai morar no céu. Amém ou não amém? Isso é claro para nós. Mas quando a gente simplesmente olha para as coisas e a gente departamentaliza e diz, se eu fizer isso é grave, se eu fizer isso não é tão grave, será que esse é o sentimento do filho? Douglas Gonçalves, ele diz o seguinte, ele diz que quando ele entendeu esse tipo de coisa, ele começou a trabalhar com o pai dele de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele começou a viver do legado do pai dele. Então, Douglas Gonçalves, ele praticamente se fez através... Quantos conhecem aqui o pastor Josué Gonçalves? Dá um sinalzinho assim com a mão? Poucos, né? Pastor Josué Gonçalves, um homem que ministra muito sobre família e que fez uma grande história no Brasil. E em cima desse legado veio o Douglas Gonçalves. E aí até ele usa dizer, o meu pai tinha 500 mil seguidores, eu tinha 1 milhão de seguidores. É o dobro, eu não sei se é exatamente 500 mil, mas 1 milhão. E ele diz, quando eu comecei a entender isso, eu trabalhava para o meu pai, não mais trabalhando para o meu pai, eu trabalhava para aquilo que era meu. Então, eu fazia da melhor maneira, porque eu estava fazendo para mim, eu não estava fazendo para o meu pai, porque eu sou o herdeiro do meu pai. Então, quanto a gente está ainda numa relação de trabalho, aonde parece que a recompensa é o que me motiva, quando a barganha, né? Eu quero melhorar o meu salário, eu quero melhorar o meu recurso, eu não entendi que eu sou proprietário ainda. Eu ainda estou barganhando com Deus. Quando Deus está dizendo, filho, tudo é teu. Tudo é teu. Então, aonde que eu preciso me preocupar? Filhos se preocupam em obedecer. Principalmente se o pai é bom. Se o pai é bom, deve ser um prazer obedecer, né? Eu não sei o que é ter um pai. Eu perdi meu pai, ele faleceu, acho que eu tinha uns 6 anos, talvez. E a figura que veio para fazer esse papel de pai não era
a figura mais exemplar que eu pudesse ter referências com o pai. Mas assim, na minha utopia, na minha imaginação, eu imagino que um bom pai deve ser maravilhoso você obedecer. Agora imagine Deus. Quem tem um bom pai? Fala assim, levanta a mão assim, só quem tem um bom pai. Tem um bom pai, eu não estou falando de Deus, tá? Na sua família, aqui até, dá um sinalzinho assim com a mão. Você que tem um bom pai, deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa sempre estabelecer isso quando a gente está falando de pai, porque para algumas pessoas, quando a gente fala a palavra pai, nem sempre é boa. E a gente precisa estabelecer aqui uma diferença, nós estamos falando do pai do céu. Então esses que levantaram a mão, não se compara a paternidade do seu pai com a paternidade de Deus. Por melhor que seja a paternidade do seu pai, Deus é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. E isso é um ânimo para você, que quem sabe está aqui olhando, falando, como eu, não tive referência de pai, mas glória a Deus que temos um pai no céu. Vamos se colocar em pé, queridos? Então, de que maneira que a gente pode, tentando ampliar a visão? A gente pode roubar o tempo, a gente pode roubar nas finanças, a gente pode roubar a glória de Deus, a gente pode roubar também o lugar de Deus, e a gente precisa aprender que filhos obedecem. Obedecem por amor, não é pelo que o pai dá. Não é pelo que o pai dá. Até porque tudo que o pai tem já é tua herança. Então não se trata se ele vai te dar R$100 hoje. Se trata que no dia que ele deixar essa terra, num pai terreno, né? Vai chegar a hora de você receber aquilo que é teu. Agora imagine isso na perspectiva divina, do Pai dos céus. Será que vale a pena obedecê-lo? Então a nossa preocupação é muito mais aqui, queridos. Será que eu não estou roubando algo que é de Deus? Como que eu posso roubar a glória de Deus? Se Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele diz, a glória é minha. A glória é minha, ele diz, amém? Então o que você tem feito com a glória que é de Deus? Tem entregue a ele? O salmista diz que no seu templo todos dizem glória. No seu templo todos dizem, se eu não me engano é Salmo 29:9. No seu templo todos dizem glória, porque a glória é dele. Nós damos glória a Deus com a nossa boca, nós damos glória a Deus com a nossa vida, nós damos glória a Deus quando obedecemos. E nós damos glória a Deus quando nós estamos preocupados em obedecer. Quando a gente não olha para um conjunto de regras apenas, sabe o que muita gente quer, querido? Muita gente quer os 3 passos da vitória. Isso não é filho. Tem muita gente querendo saber qual é o tamanho do saltinho que eu dou para receber a vitória. Qual é a campanha que eu posso passar por dentro, por baixo e ser agraciado. Isso não é atitude de filho. Filhos que sabem que são filhos de Deus, estão preocupados em alcançar o coração do Pai. Saber o que o agrada. Qual o tipo de atitude que talvez parece até normal, lá fora é normal. Não para os filhos que amam o Pai que tem. E ainda mais quando esse Pai é Deus. Sabe qual é a hora mais difícil para mim hoje aqui nessa noite? Fazer esse apelo. Como é que você vai fazer um convite agora? Como que fazer um convite agora? Porque é mais fácil a gente ir para frente quando a gente vai receber alguma coisa, né? Isso não é comportamento de filho também, mas infelizmente a gente tem isso no nosso DNA. Hoje nós estamos orando por carros aqui, você vai receber um carro. Irmão, a gente se mexe até que a gente não precisa de carro, vem para frente. Está com 3 lá na garagem, mas eu quero mais um carro a mais, um carro a menos, né? Mas hoje o convite é para filhos que querem alcançar o coração do Pai através da obediência. Melhorar nesse quesito. A gente está tão preocupado em ganhar. Uma vez eu dei um dinheiro para o meu filho. E geralmente eu fazia isso, né? Eu ia no shopping, dava o dinheiro e falava, olha, isso aqui é o dinheiro aqui. Geralmente eu olhava o preço, que era o lanche lá, e falei, você gasta aí, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. E ele pegou o dinheiro e não sei o que aconteceu lá, geralmente era o seguinte, né?
Se o lanche mais caro fosse R$50, se o dinheiro eu não tivesse dado na mão dele, ele escolhia o de R$50. Eu acho que ele nem sabia o que era, mas ele sabia escolher o mais caro, sempre. Quando eu dava o dinheiro para ele, ele escolhia só o lanche, não queria nem a batata nem o refrigerante. E o mais barato ainda. E falava, pai, sobrou o dinheiro aqui. Você não quer pegar mais igual? Não, tô legal, não queria. Nesse dia eu não sei o que aconteceu, que eu sei que sobrou dinheiro. Ô, glória, sobrou dinheiro. Aí ele chegou para mim e falou, pai, está aqui esse dinheiro, estou devolvendo para o senhor. Eu falei, não, mas isso aí é teu, filho. Ele falou, eu não preciso de nada, o senhor já me dá tudo. Eu nunca mais esqueci daquilo, queridos. Filhos estão preocupados em agradar o pai. Eu quero convidar filhos para vir à frente. Filhos que querem dizer, Senhor, eu quero melhorar na obediência. E tenham certeza, este é o caminho do coração do pai. Pode sair do seu lugar e vem à frente. Você tem um louvor para ir cantando enquanto o povo vem para frente? Esse quer vir para frente, hein? Filhos de Deus, venham para frente. Você sabia que você não é só filho de Deus? Tá bom demais ser filho, né? Tá bom ou não tá? Ser filho de Deus é bom ou não é, Samuel? É bom ou não é, pastor? É bom, né? É bom, né, Dani? Só que você não é só filho. Você não é só filho. Você é filho amado. Filho amado de Deus. Se a gente precisa entender o poder de ser filho, porque a todos que o receberam deu-lhes o poder de ser filho, imagine o de ser filho amado. Aqui não tem bastardo, aqui não tem desobediente, aqui não tem rebelde, aqui tem filho amado, aleluia. Vai fazendo a sua oração com o pai, vai falando com ele, eu quero melhorar, pai, me ajuda a fazer segundo o teu coração, pai. Eu quero este endereço, o endereço do teu coração, pai. Mais do que a recompensa, mais do que as bênçãos, eu quero é a tua presença. Mais do que o Senhor tem no reino para mim, o que mais me interessa é a tua presença. Cumprir todo o teu querer. Deixa eu, enquanto você vai fazendo a sua oração, nós temos alguém aqui que não se sente filho, alguém para aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, ou alguém para reconhecer a Cristo ou voltar para Jesus. Ele te aceita hoje aqui neste lugar. Você pode levantar a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer entregar a sua vida, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. Temos alguém que quer hoje aliançar-se a Jesus, e quer hoje voltar para a casa do Pai e dizer, eu sou teu filho. Diga, você é meu pai, tu és o meu pai. É isso que Ele quer ouvir de você. Esta filiação está disponível aqui nessa noite. Não trata só de ser abençoado, trata mais do que isso. Trata de você voltar para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Se você está distante, volte hoje. Se você ainda não tomou uma decisão, hoje é o momento. A vida que Ele te deu é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para Ele ser exaltado. Se temos alguém que quer fazer um compromisso com Deus, levante bem alto a sua mão, que eu quero orar pela sua vida especialmente. Aleluia, aleluia. Ela está entregando a vida para Jesus, está aceitando a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Estou aceitando. Amém. Nós temos a Maria aqui levantando a mão para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Dê uma salva de palmas para Jesus. Maria, repita comigo, Maria. Senhor Jesus,
eu entrego a minha vida ao Senhor. Tu és o meu Deus e Tu és o meu Pai, e eu sou sua filha, e a minha vida é Tua. Aleluia, aleluia. Pai, nós confirmamos essas palavras, Pai, e abençoamos com salvação. Passa o Teu sangue purificando, escreve o nome dela no livro da vida, recebe ela como Tua filha, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, e eis aqui, Senhor, a Tua filha, entregando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, neste momento, nós estamos aqui como filhos, Pai, filhos que querem alcançar o coração do Pai. Mais do que olhar para as suas mãos, o que queremos olhar é para o Teu coração, para o que o Senhor quer, para o que o Senhor pensa. Muitas vezes, Pai, a gente olha para a vida e simplifica ela demais, e a gente muitas vezes está preocupado com um conjunto de regras, com um conjunto do que fazer e o que não fazer. Nós queremos ir além disso, Senhor. O que nós queremos é conhecer a Tua mente, é perceber aquilo que Te agrada e aquilo que Te desagrada, e o nosso prazer é fazer aquilo que Te agrada e melhorar todos os dias nisso, Pai. Nós marchamos como filhos aqui nessa terra, para que o mundo saiba, assim como a Tua palavra diz, esta criação está aguardando o dia em que os filhos se revelem. Nós estamos aqui para se revelar a esta geração e dizer, Senhor, que Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, mas Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Rei, mas Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, mas é o nosso Pai, Pai. Por isso dizemos que Te amamos. Diga, eu Te amo, Pai. Assim, você mesmo, dá um abraço, como se estivesse abraçando o Pai. Sinta o Espírito Santo aí. Sinta o Espírito Santo neste abraço. Sinta o Espírito Santo dizendo, meu filho, minha filha, eu Te amo. Sinta este amor, sinta esta graça. Receba este toque, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual. Canta esse louvor para a gente finalizar. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu tudo, querer. Todo o Seu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão. É seu irmão em Cristo. Cumprimente quem está do seu lado. Diga para ele, você é filha de Deus, filha amada de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. É a festa dos filhos, é a casa do Pai. Aleluia.